Irmãos, bom dia, a paz de Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Sermão do Monte. Estamos aí há 9 semanas, 8 ou 9, construindo esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. Vamos analisar essa bem-aventurança que Jesus nos exige, ou relata que é uma característica de um discípulo dele, né? E o primeiro ponto assim, introdutório desse assunto é a gente notar que o mundo está precisando de paz. Tem um historiador chamado Geoffrey Blaine, ele escreveu um livro chamado Uma Breve História do Mundo. Ele disse o seguinte, olha que interessante. A história do mundo poderia ser escrita como uma sequência de guerras entre clãs, tribos, nações e impérios. Certamente, a paz é uma condição mais normal que a guerra. Ele está falando aqui em termos de tempo, né? A gente passa mais tempo em paz do que em guerra, na história da humanidade. Aí ele continua. Mas a guerra e a paz estão unidas em sua causa. Isso aqui é interessante. Assim, um período memorável de paz depende do resultado da guerra anterior e da imposição desse resultado. Gente, olha que interessante. A natureza humana ela é tão inclinada ao pecado como um todo, mas ela é tão inclinada à desavença, à luta, à guerra, que o período de paz que a gente vive é determinado pela guerra anterior a ela e como foi o resultado dela. Então, isso mostra um pouco da nossa natureza e da necessidade de sermos pacificadores. Por isso que Jesus incluiu essa bem-aventurança na sua lista de caráter de um discípulo. E a gente olhando para a história da humanidade, irmãos, a gente percebe, por exemplo, antigamente, né, na antiguidade, as guerras eram muito predominantes em relação a território, né, os povos se estabelecendo, então havia guerras entre povos, tribos, por terra, né, basicamente. Aí a Idade Média acrescentou um outro fator, que é a religião, e falando aqui em especial do cristianismo, né? A gente teve as cruzadas, a Inquisição, a queima de bruxas, né? Vários cientistas morreram na Inquisição porque as descobertas deles contrariavam o que os religiosos pensavam, né? Não quer dizer que eles estavam certos, a maioria delas estavam erradas. Pensavam que estavam contrariando as escrituras. Então, aí o Dinis de Souza, no livro dele, A Verdade sobre o Cristianismo, diz que nessa fritada de ovos morreram 200 mil pessoas. A igreja matou, com todas essas guerras, 200 mil pessoas. E aí vem a modernidade. A modernidade é basicamente isso, uma tentativa de abandonar a religião, de ser autônomo, né, pela razão. O ser humano passou a acreditar na sua autonomia racional e achou que ia resolver todos os problemas da humanidade. Achou que ia criar uma paz na Terra absoluta através da razão, da educação, do desenvolvimento científico. E essa é a característica da modernidade. E aí a gente entra no século XX. E aí vem um balde de água fria. Essa tecnologia desenvolvida é usada para criar bombas e matar outros seres humanos. E aí a gente vê os maiores banhos de sangue da história da humanidade. Nas 2 grandes guerras, por exemplo, se matou, segundo o Dinis de Souza ainda, principalmente com os governos comunistas e fascistas, 100 milhões de pessoas, irmãos. Vocês têm noção do que é isso? 100 milhões, só Hitler matou 10 milhões. De judeus, ciganos, todas as raças que ele considerava impura. É muito sangue, é muita morte. E Jesus olha para esse mundo
E o Império Romano também era muito violento, tanto que matavam pessoas por crucifixão, que era a morte mais violenta para as piores pessoas da sociedade, segundo o critério dele. Ele olha para nós, olha para esse mundo, porque ele estava aqui nesse mundo, e diz: bem-aventurados os pacificadores. Como que nós vamos? Porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Esse é o texto. Agora a gente já entra no texto. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então essa é uma característica, ser um pacificador, é uma característica de quem é filho de Deus, de quem conhece Jesus pessoalmente, de quem já está engajado num processo de discipulado com Jesus, que já entregou sua vida, que já negou a si mesmo, já assumiu o compromisso de tomar sua cruz e seguir ele. Pacificador. E essa palavra, gente, no original é eironopoios. É um substantivo que significa conciliatório, pacífico, pacificador. A continuação da classificação é um embaixador que vem trazer a paz. Gente, essa palavra é muito legal. Eu amo essa palavra. Embaixador, gente, é alguém que representa diplomaticamente uma nação em outra nação. Então, o embaixador do Brasil, por exemplo, ele vai em outra nação que não seja o Brasil e representa os valores e os princípios do Brasil. Então, o embaixador da paz, o discípulo de Jesus, ele responde a um reino eterno, um reino que sempre existiu. A terra, ela foi criada para nós, para a gente cuidar, ela é a nossa casa. Mas os valores que a gente segue não surgiram aqui, não surgiram nesse mundo. Então a gente representa valores do reino de Deus que sempre existiu aqui na Terra. Então, a nossa identificação com a Terra é diferente daqueles que rejeitam a Terra, que acham que a Terra vai queimar, Deus vai destruir tudo, e não é isso que a Bíblia diz. Deus vai restaurar a criação. Então essa é a nossa casa, porém os valores que a gente representa não são daqui, não surgiram daqui, são valores eternos, que vêm de Deus. E por isso nós somos embaixadores da paz, porque a paz é uma característica do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino dele não é comida, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo fala isso, eu acho, em Romanos. Então, gente, e esse substantivo vem de um verbo que é muito próximo, né? Eironopoieu, que significa harmonizar. Essa palavra também é muito interessante. O discípulo é aquele que harmoniza relações. O discípulo é aquele que traz harmonia ao mundo. E a harmonia tem a ver com extremos, né? E nós vamos ver um pouquinho isso melhor mais para frente. Então nós estamos aqui, gente, para trazer essa realidade do céu para a terra. Trazer a Shalom de Deus, trazer a Eirene, que é o grego, né? Shalom é o hebraico e Eirene é o grego, que é segurança e paz, respectivamente, significa. Nós estamos aqui para trazer segurança e paz para as pessoas. Nós somos esse tipo de pessoa, esses embaixadores. E abre comigo lá em Hebreus 12:14, vamos ver dois textos importantes sobre esse assunto. Hebreus 12:14 diz o seguinte, olha que interessante, 12:14. Peraí, 12:14, ok. Esforcem-se, a NVI está esforcem-se, a Almeida está seguir a paz com todos. A NVI traz esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha só que interessante. Trazer a paz é algo proposital do discípulo. Não é algo que ele só experimenta da parte de Deus. Ele se esforça para ter paz com todas as pessoas. Então isso é um ponto importante. E o outro texto é Romanos 12:18, diz o seguinte.
Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A Almeida está, se possível, quando depender de vós, vivam em paz com todos. Então a Almeida aqui também é muito interessante. Se possível, ou seja, existe um momento que fica impossível sustentar a paz. Nós vamos ver isso. Quando depender de vós, ou seja, no que depender de vós, a gente precisa ser pacificador e buscar a paz com todas as pessoas. E é com todos também, isso é importante. Não é só com um grupo, o grupinho da igreja, é com todos, principalmente com os de fora, porque os da igreja é a mesma coisa de amar quem nos ama. Se a gente tem paz com aquelas pessoas que que têm um coração amansado já por Jesus, é muito mais fácil. Agora, o desafio é ter paz com pessoas que não conhecem Jesus, que estão babando de raiva, de ódio, e estão com o coração longe da verdade, e estão se descabelando por causa da essa sua falta de sentido existencial. Esse é o termo que eu estava querendo lembrar. As pessoas sem sentido existencial. Para quem já se encontrou no universo, sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai, é muito fácil. Agora, o difícil é pacificar, ter harmonia com esse outro grupo de pessoas. Pessoas que estão em crise existencial, que não sabem quem são, por que existem e para onde vão. E é importante lembrar de Provérbios 15, que fala que a palavra branda desvia o furor. Então, gente, o discípulo, ele é aquele que cria a paz do nada, através de atitudes criativas, como Deus faz. Deus, quando criou o universo, ele trouxe à existência coisas que não tinha, de forma criativa. Não existia matéria. Ele fez surgir a matéria do nada. Ele inventou a matéria. O discípulo também é assim. Em situações para que, humanamente falando, seria impossível haver paz, o discípulo cria essa possibilidade. O discípulo é criativo, porque ele imita o seu pai. Afinal, ele é filho de Deus, né? Isso que Jesus falou. Os pacificadores serão chamados filhos, porque eles fazem aquilo que eles veem o pai fazendo, igual Jesus fez. Ele falou que fazia nada de si, mas é tudo aquilo que ele viu o pai fazendo. E, gente, se você quiser testar a sua capacidade de paciência, de ter um diálogo harmônico, tenha problemas com operadoras de telefone, de TV a cabo, enfim. E tenha que ligar para o setor responsável, para o telemarketing. Gente, a Oi principalmente. Irmãos, é praticamente humanamente impossível. É quase humanamente impossível. Porque às vezes o atendente ou é mal informado, ou é por ignorância, ou às vezes é de má fé, que não conseguem atender o cliente. E recentemente a gente teve problema com a Claro. A gente saiu da Oi, né, por causa disso. Estava tendo muito problema com a Oi, fomos para a Claro. E aí aumentaram o nosso plano, no meio da Lígia, que é conjunto, sem o nosso consentimento, e colocaram uma fidelidade para a gente, sem o nosso consentimento. E já tinha mais de um ano que eu estava na Claro, eu não tinha mais fidelidade. E aí eu liguei para lá, o rapaz falou assim, olha, eu não vou abrir a reclamação, e o valor eu já falei, né, que estava errado. E ele falou assim, olha, eu não vou abrir a reclamação porque o valor que você falou é o que está aqui no sistema, então está certo. Eu falei, meu querido, eu não estou falando que o valor não está aí no sistema, só estou falando que esse valor está errado, porque o acordo que eu tive com a Claro não é esse valor, é esse tal valor, por causa dessa ligação com esse protocolo, e passei todas as informações para ele. Minto, nessa hora ainda não tinha o protocolo, porque depois que eu fui procurar nos stores e tal. Mas ele bateu o pé, não, é esse valor que está aqui, eu não vou abrir a contestação, porque eu sei que vai dar improcedente.
Eu falei, meu querido, aí você respira fundo. Falei, meu querido, é você que analisa isso? Ou existe um setor responsável? Aí ficou nervoso, existe um setor responsável, mas eu já sei pela prática. Eu falei, mas se existe, por que você não faz favor de abrir para mim a reclamação e deixam eles analisarem? Não, porque eu já sei que vai dar errado. Aí eu respirei fundo mais uma vez, irmão. E falei, olha, você pode abrir o processo, por favor? E aí ele finalmente abriu a reclamação e a gente ganhou a causa. Então, irmãos, isso são exemplos simples do nosso dia a dia que nos mostram que a gente precisa se esforçar para ter a paz. Talvez esse rapaz estava num dia ruim e a forma mais tranquila com que eu agi com ele traga um pouco de paz para ele. Talvez ele desligou o telefone, começou a refletir e mudou a sua conduta naquele dia. E Paulo também fala em 1 Timóteo 2:1 para a gente orar pelos reis para que a gente tenha uma vida mansa e tranquila. Então o discípulo ele se esforça, inclusive, orando pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, mesmo se você não concorde com o governo, ou se você não concorda com o funcionamento da polícia. É nossa função orar pelas autoridades, para que tenhamos paz, tenhamos uma vida tranquila. E, gente, só que Deus, quando nos criou, Ele nos criou, aí a gente entra naqueles mandatos criacionais, né? Que a gente estuda quando vai estudar Gênesis. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, o mandato religioso, para se relacionar com o próximo, mandato social, e para se relacionar com a criação. Então, existem relações que precisam de harmonia, e principalmente a nossa com Deus e com os outros, né? Então, como a gente pode ser efetivo nessa pacificação dessas relações? Porque, gente, quando o ser humano caiu, a gente entrou num estado de rebelião contra Deus. Então a gente precisa pacificar nossa relação com Deus também. E como é que a gente faz para ser efetivo nisso? Primeiro, a nossa relação com Deus, está lá em Romanos 5:1. Olha só que interessante. Paulo fala o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Então, irmãos, o que nos separa daquele estado de rebelião é Cristo. É nós aceitarmos a Cristo, aceitarmos o seu sacrifício, né? Na linguagem de João, aquele que receber a Cristo. Aquele que recebe tem o direito de ser chamado filho de Deus, João 1:12. Recebe o direito. Então, se a gente recebe a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente pacifica a nossa relação com Deus. A gente estava debaixo da ira de Deus quando a gente nasce, né? A gente já nasce em pecado. E quando a gente aceita Cristo, a ira de Deus se desvia de nós. Cristo entra no nosso meio. E Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo na frente e a ira dele é pacificada. Então, se você quiser ter paz com Deus, se você quiser deitar no travesseiro e conseguir expor para Deus tudo que você pensa, tudo que você almeja, as coisas mais íntimas do seu ser, você precisa de Jesus Cristo. Ele é o meio que pacifica a nossa relação. E olha o verso 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Olha que interessante. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
Então nós éramos inimigos de Deus, Paulo está falando. Só que nós somos reconciliados através do sangue de Jesus. Então, essa é a forma mais efetiva de pacificar nossa relação com Deus, através de Jesus Cristo, através do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E como a gente pode ser efetivo agora nas relações humanas? Gente, pensa o seguinte: qual é o principal motor incentivador de guerras? Você acha que as nações, os impérios, eles lutam e guerreiam um contra os outros para dominar uma região, para cuidar dos órfãos daquela região, por exemplo? Você acha que duas nações vão guerrear para assumir um país na África para cuidar das pessoas, dar comida, dar saneamento básico, produzir poços artesianos para tirar água nos lugares áridos, para construir empresas e dar trabalho para eles se sustentarem, se desenvolverem pessoalmente, intelectualmente? É assim que acontece. Irmãos, ganância e poder é o que está por trás praticamente de todas as guerras. Não é isso que Paulo fala, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Então, irmãos, praticamente todos os males de violência, de guerra que o ser humano enfrenta, o fundo provavelmente tem ganância, tem o desejo de ficar rico, tem o desejo de querer ter poder, enfim. E quando a gente olha as duas guerras mundiais, a gente percebe mais ou menos isso. A Primeira Guerra, a principal causa assim, da Primeira Guerra Mundial foi o quê? Imperialismo e expansionismo. A gente tinha Inglaterra, França, Estados Unidos de um lado, Alemanha, Hungria e os otomanos do outro, né, o Império Turco. E, basicamente, ao longo do século XIX, a explosão da Revolução Industrial, vários países começaram a se enriquecer, e aí eles começaram a querer almejar novos territórios para colocar mais empresas, para ter mais mão de obra, muitas vezes escrava, e expandir seus impérios. E isso foi a principal estupim, o principal motor primário, o motor primário, não é principal não, o motor primário para iniciar a Primeira Guerra Mundial. E basicamente a Segunda Guerra foi uma revanche da Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra. Hitler estava na Primeira Guerra, não sei se ele participou, mas ele já tinha por volta de 20 anos, se eu não me engano. Mas ele já era soldado e ficou 20 anos ruminando, de 1920, né? A Primeira Guerra acabou em 19, ficou de 20 até 40, mais ou menos, trabalhando na base do povo alemão, instigando o povo ao nacionalismo, falando para o povo que eles iam recuperar a honra que eles perderam na Primeira Guerra. Então, basicamente, foi uma revanche, que também tem a ver com poder, ganância e orgulho também, né? Irmãos, e quando a gente olha os pensadores, muitos deles entenderam isso. Por exemplo, eu estou estudando mais profundamente agora a filosofia grega, estou escrevendo um artigo na faculdade sobre a visão de dinheiro deles, o que eles pensam sobre dinheiro, qual o significado do dinheiro para eles, ético. E Platão e Aristóteles diziam que a causa dos conflitos era a ganância, que as guerras surgiam numa polis, né, numa cidade, por causa de ganância, ou por causa da pobreza, ou seja, por causa dos extremos. E olha só o que diz a Bíblia, Tiago 4:1. Vamos lá, nesse texto. Vamos ver o que o Tiago fala sobre... É claro que aqui em Tiago, irmãos, ele não está falando de guerras, provavelmente ele não está falando de guerras literais e físicas, né? Aqui provavelmente ele está falando de intrigas, de
de disputas, talvez pode ter até disputas físicas, né? Briga física, mas não em nível de guerra entre nações que eu estou dizendo, né? Mas tudo começa aí, né? Ninguém adultera, a pessoa para adulterar, ela adulterou no coração primeiro, e depois ela pratica o ato. Por isso que Jesus fala para a gente não olhar para uma mulher impura, para a gente cortar o mal pela raiz. Porque se a gente não olha para uma mulher impura, a gente provavelmente não vai adulterar fisicamente com ela. Então olha só o que o Tiago fala. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Paixões aqui é o pecado, né? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Para quê? Para gastar em seus prazeres. Então, gente, Tiago identificou a mesma coisa. As lutas, as guerras, as desavenças surgem por causa da ganância, cobiça, mata, inveja. É por isso que o mercado financeiro é tão agressivo, por causa da ganância. E aí um quer passar em cima do outro, do colega, porque ele quer passar por cima do patrão, que ele quer chegar no cargo do patrão. E aí o patrão coloca metas abusivas aos funcionários, porque ele quer ficar cada vez mais rico, porque ele comprou coisas fúteis, caras, que ele precisa pagar a prestação e manter esse estilo de vida. Então uma guerra, e os que estão socialmente inferior querem chegar lá, então eles ficam se degladiando no nível mais baixo da sociedade para chegar no nível dos patrões. E os patrões, muitas vezes, abusando dos funcionários para manter os seus padrões de vida fútil, né? Fútil. Então é basicamente isso, irmãos. Então o discípulo, se ele quiser ser efetivo para pacificar a humanidade, se ele atirar para a ganância, ele vai dar um grande passo. Provavelmente, se nenhum ser humano quisesse ficar rico na face da Terra, nós teríamos menos problemas menores assim entre as relações humanas, de trabalho, até de relações interpessoais, quanto às guerras, literalmente. Provavelmente teríamos bem menos guerras se não tivéssemos ganância no mundo, se ninguém quisesse ficar rico. Mas primeiro a gente tem que pacificar o nosso coração. A gente tem que reeducar o nosso coração primeiro. Abandonar o desejo de querer ficar rico, de acumular tesouro na terra. E aí depois a gente consegue pacificar as outras relações. Mas começa da gente, com contentamento. Então o contentamento é uma ótima ferramenta a favor da paz. E é o que o Paulo fala em 1 Timóteo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendo que comer e vestir, estejam satisfeitos. Ele já está falando ali sobre contentamento. Se contente. Contente com o que é o digno. Comida, as coisas básicas da vida. Irmãos, agora, por que o pacificador consegue pacificar? Isso é uma pergunta interessante. Por quê? Eu acho que é porque ele conhece, eu falei lá no início, né, de harmonizar. A harmonia, ela tem a ver com extremos. E o discípulo, ele consegue harmonizar porque ele entende de dois assuntos que Jesus trata, inclusive no Sermão do Monte. Ele entende de justiça e de misericórdia. E justiça e misericórdia já foram assuntos da aula de Jesus. Verso 6, ele fala sobre sede de justiça. E no verso 7 ele fala sobre misericórdia. E que é a mesma ordem que a gente percebe nas Escrituras. Deus ensinou o povo judeu, basicamente no Antigo Testamento, sobre justiça. E o Novo Testamento é um ensino sobre misericórdia. E a justiça, gente, tem a ver com a dignidade da vida da vítima. Quando a gente
pensa sobre justiça, a gente está pensando na dignidade na vida da vítima. E quando a gente pensa em misericórdia, a gente está pensando com a dignidade da vida do culpado, que também é humano, que também merece ser tratado como humano, mesmo sendo punido pelo seu erro. A justiça tem a ver com punição proporcional ao crime para honrar a vítima. E a misericórdia em como é feita essa punição com o fim reparativo do culpado. A dignidade do culpado nunca deve ser esquecida também. Mas isso é uma lição muito difícil de engolir. Quando alguém faz o mal a nós ou a alguém que amamos, isso é muito difícil, irmãos. Essa é uma das lições mais difíceis que Jesus nos deu. Amar inimigo, orar pelos estupradores, pelos políticos corruptos, é algo muito difícil. Orar pelos serial killers é muito difícil. E é por isso que o Antigo Testamento trata de justiça primeiro. Ele dizia olho por olho, dente por dente, vida por vida. Porque se alguém furasse o olho de alguém, ele teria que ter o olho furado, para ele ver o quanto aquela vítima sofreu. Para ele dar valor à vida da vítima. Essa é a pedagogia de Deus com a humanidade. Se a gente pensar a humanidade como uma criança, né? As pessoas na época de Moisés, eles não tinham o desenvolvimento cognitivo, o conhecimento histórico, científico que nós temos hoje. Então Deus teve que ter uma pedagogia com a humanidade. E a própria Bíblia diz que nós seremos julgados proporcionalmente ao conhecimento. Eu tenho feito um estudo sobre isso. Jesus, em vários momentos, e outros textos também, trazem uma ideia de que haverá um julgamento proporcional. Por exemplo, haverá mais rigor para a geração de Jesus do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles viram os milagres. Eles tiveram acesso a mais informações, a conhecimentos privilegiados. Isso é muito interessante. Então, Deus, para ensinar esse povo no início da sua existência, para formar o povo de Deus, ele precisou ensinar primeiro a lição de justiça, que é mais fácil de ser assimilada. Misericórdia é muito difícil. Só que no Jesus, no Novo Testamento, ele complica a nossa vida e começa a ensinar sobre misericórdia, sobre amar o inimigo, amar quem nos faz mal, orar para aqueles que nos perseguem. Se o nosso inimigo tiver sede, dá de beber. Irmãos, aí aperta o nosso calo. Aperta e muito o nosso calo. E isso é mais difícil por um lado, porque não é natural do ser humano caído, né? Isso era natural antes da queda, mas depois da queda nós somos inclinados ao mal e a querer, como dizem alguns defensores hoje, bandido bom é bandido morto, né? A escória da sociedade. Usam até esse termo. Esse é o natural, gente. Agora, amar esses caras que é o difícil. Mas Jesus falou para a gente amar. Então não é porque é difícil que a gente tem que relativizar. Não, a gente tem que reconhecer a nossa humanidade e nos submetermos ao discipulado de Jesus. E por outro lado, era mais fácil para o povo da época de Jesus, porque eles tinham um exemplo, o David me lembrou isso, com a gente conversando sobre isso. Eles tinham o exemplo vivo de Jesus. O povo de Moisés não tinha Deus encarnado. Eles tinham talvez alguns outros homens piedosos, mas não eram ainda o próprio Deus encarnado. Então, irmãos, é mais difícil de um lado, só que facilitou para o outro lado, pela presença de Jesus. E, gente, olhando para o cenário político hoje, é muito fácil perceber esses dois lados aqui. A gente tem, de um lado, um grupo que quer bandido bom e bandido morto, né? E que acham que eles são a escória da sociedade, que eles têm que sofrer na cadeia, que eles não têm que ser recuperados. E do outro lado, a gente tem um outro grupo que quer super proteger esse povo, a ponto de não trazer justiça, de não fazer o mínimo para
ser justo com a vida das vítimas. Então, o discípulo, quando ele olha para essas duas realidades, ele consegue harmonizar essas relações, porque ele entende de justiça e de misericórdia. E, basicamente, um desses dois lados está focando só em uma das coisas. Só que a justiça de Deus ela é misericordiosa e a misericórdia de Deus ela é justa. Deus ele traz um equilíbrio perfeito para esses dois atributos do reino de Deus, né? Que é justiça e misericórdia. Então o discípulo ele olha para esses dois lados e fala, gente, os dois estão errados. E aí ele olha para o grupo que está à sua direita e fala o seguinte, olha, por que você acha que bandido bom é bandido? Eles mataram uma menina inocente, uma criança. Cara, eu de fato eu concordo com você que é muito difícil ver essa maldade, esse nível de maldade. Porém, se a gente for aplicar esse mesmo critério conosco, se bandido bom é bandido morto, a gente precisa lembrar que nós também somos bandidos. Não, mas eu não mato e não roubo. Você não mata, não. Jesus disse nesse sermão aqui que se a gente chamar o outro de tolo, a gente já é digno de julgamento. É como se a gente estivesse matando ele por dentro de nós. Eu não tinha pensado nisso. Aí ele começa a amansar. Mas eu não sou um adúltero como esse aí que estuprou a mulher. Não. Você já pensou, olhou para outra mulher com um olhar impuro? Já, mas eu nunca fui para a cama com ela. Pois então, Jesus aqui nesse sermão, ele falou que quem olhar para uma mulher já com um olhar impuro, já adulterou contra ela. Nossa, não sabia disso. Aí a pessoa começa a amansar. E aí talvez ele comece a pensar assim, então talvez não vamos matar não, vamos prender, mas vamos prender. Aí o discípulo fala, talvez seja melhor, pensa nisso. Aí o outro lado, da esquerda, fala assim, não gente, eles são oprimidos da sociedade, eles não são culpados pelo que eles fizeram. E eu vi, gente, esses dias, uma entrevista do Mano Brown, acho que é aquele do Racionais, se eu não me engano, aquele cantor de rap brasileiro. O rapaz perguntou para ele assim, você não acha difícil a gente virar para um jovem negro da periferia, que ele tem que se falar para ele que ele tem que ser honesto, sendo que ele passa fome, o pai é traficante, a mãe é prostituta, e os políticos tudo roubando, ou seja, só tem mau exemplo. Aí o Mano Brown vira e fala assim, eu nem acho que eles são desonestos, porque eles estão lutando com as armas que eles têm. Para você falar que um assaltante de banco é desonesto, você tem que ver se a sociedade é desonesta. Se a sociedade é desonesta, ele também não é desonesto. Olha isso, gente. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu que estava defendendo essa posição, tentando mostrar para ele que isso é um incentivo ao crime, isso não justifica o crime. Por quê? Porque milhões de outras pessoas nascem nas mesmas condições que ele e não são criminosos. Os criminosos que vêm das favelas, né, porque tem criminosos que vêm da Zona Sul também, estão lá na Câmara, estão no Congresso, e que eu acho que deveriam ser mais punidos, porque não fizeram o mal por ganância. Às vezes, muitas vezes os outros fazem o mal por necessidade, o que não justifica, repito, exatamente por isso. Muitos outros nascem na mesma posição de injustiça, de sofrimento, de danos sociais, e não são criminosos, a maioria na verdade. A minoria que são os criminosos. Então por que uns conseguem e outros não? Então, gente, aí você fala isso pro grupo da esquerda, aí ele fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então talvez a gente não tenha que passar a mão na cabeça, talvez a gente tenha que punir eles de alguma forma. É verdade, exatamente. Entendem? Vocês estão percebendo? O discípulo ele é um pacificador porque ele consegue harmonizar essas duas realidades que parecem contraditórias, mas não são. Isso é característica do discípulo. Ele consegue pacificar porque ele conhece da justiça e da misericórdia de Deus. E por isso ele media as relações com mais sensatez e harmonia. Esse é o significado de
pacificar no grego, né? Harmonizar, igual a gente viu. Gente, eu preciso tocar num outro ponto. O cristão, o discípulo, é aquele que busca a paz e se esforça a todo momento para ter paz. Porém, há um momento que fica impossível. Os próprios textos que a gente leu dão essa ideia, né? No que depender de vós, sempre que possível, enfim. Gente, por quê? A gente precisa lembrar daquelas 3 palavrinhas que resumem a Bíblia. Criação, queda e redenção. Deus criou a gente num estado de plena paz, estado de perfeita harmonia. Só que a queda atrapalhou toda essa ordem, atrapalhou todas as relações, atrapalhou todo o ser humano, todas as áreas do ser humano foram afetadas. E isso atrapalhou a paz, isso atrapalhou o ser humano como um todo, o ser humano, né? O ser do ser humano. E olha o que Jesus disse para complicar a nossa vida. Mateus 10:34. Esse é um texto muito difícil. E é por causa de textos assim que nós vamos começar a estudar na quinta, na nossa escola bíblica, interpretação de texto, interpretação bíblica. Olha o que Jesus diz, gente. Não pensem que vim trazer a paz à terra, pois não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Olha isso, gente. E depois ele fala, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Gente, olha só, o Jesus que falou para a gente ser pacificador, bem-aventurado é o pacificador, diz que ele não veio trazer a paz, mas espada, que ele veio fazer com que o homem fique contra o seu pai. Como assim, Jesus? E assim, para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o contexto, essa é uma das regras de interpretação. E quando a gente olha o início do capítulo 10, Jesus está enviando os apóstolos. Para quê? No versículos 6 e 7. Para pregar as ovelhas perdidas de Israel. Então ele está pregando para o povo judeu. Né? Ele falou para eles não irem para fora, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades dos samaritanos. Né? Então ele está pregando ao povo de Israel. E o verso 16 e 17, olha só. Fala sobre perseguição. Ele começa a falar, olha, eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então Jesus já estava prevenindo eles. Olha, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão. Então ele já estava prevenindo eles que ia ter perseguição. Eles estavam indo pregar o evangelho, e eles iam sofrer perseguição, iria haver guerra, mas uma guerra que não dependia deles. Era algo incontrolável da parte deles. Fugia aquilo que o texto fala de fazer todo o possível, né? O texto que a gente leu de Romanos 12:18. Fugia. Por quê? Porque já não dependia deles. Por quê? Porque eles estavam indo para pregar a verdade. E a verdade, quando encontra corações duros, que rejeitam a verdade, que não querem ouvir a verdade, como Paulo fala em Romanos 1, que suprimem a verdade de Deus, né? Esse coração se rebela, se revolta, porque ele está sendo confrontado na sua essência. E essa paz, gente, é impossível a gente conseguir quando depende de princípios bíblicos, quando depende de princípios do reino de Deus. Então a verdade, se ela ofende ou se ela fere alguma outra pessoa, a gente não tem como controlar. É claro que a gente pode dizer a verdade de uma forma amorosa. Isso é digno, isso é verdadeiro, isso tem que ser feito. Agora, mesmo quando a gente diz a verdade de forma amorosa, se ela é respondida com guerra, a gente não tem mais o que fazer.
Isso aí, agora o problema está com o outro, que não quer aceitar a verdade. E o versículo 21, gente, fala sobre... Aqui, ó, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Gente, por isso que seria bom a gente ter ouvido o testemunho do casal ex-muçulmano. Porque isso aqui é o que acontece com os muçulmanos. Um filho que se converte ao cristianismo, o pai e os seus familiares eles perseguem o filho para matar ele. É assim, isso aqui, um muçulmano lendo isso, gente, faz muito mais sentido. Porque como eles costumam dizer, o nosso evangelho é muito fofo. É muito de pelúcia. A gente está vivendo um evangelho da prosperidade ainda. Não é nem só ausência de sofrimento. A gente quer riqueza. O evangelho que está sendo pregado hoje é isso. Então, assim, é muito fofo, é muito surreal. É muito longe das Escrituras. Por isso que eu me revolto com a teologia da prosperidade, porque é algo tão destruidor e tão longe das Escrituras. Tão longe. Então esse é o contexto. Jesus não está falando que ele veio para causar guerra. Ele está falando que a verdade que ele veio trazer, inevitavelmente iria causar guerra. Iria fazer com que o homem fique contra o seu pai. Por isso que ele fala depois, quem ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Então se um filho é cristão, se torna um cristão, e o pai não é cristão, é muçulmano, por exemplo, ou de alguma outra religião, e não aceita o filho tem que ficar com Jesus. Essa é a realidade. O filho tem que se esforçar ao máximo para trazer harmonia, mas se o pai não quiser, pai terreno, ele tem que ficar com seu pai eterno, porque a salvação é individual. E continuar orando pelo seu pai, continuar abençoando ele, e nunca desrespeitá-lo, nunca tratá-lo com desrespeito, ou com falta de consideração, falta de amor. Mas ele tem que tomar um lado, não tem jeito. Então, se um discípulo é embaixador do reino, um familiar pode ser embaixador de outro reino, que é o reino de Satanás. Que é um reino, entre aspas, né? Que não é reino nada. É um reino bem passageiro, que ele acha que ele conseguiu alguns adeptos e dá comando para alguns obedecem ele, e ele está achando que ele tem um reino, mas ele não tem. Então, gente, quando esse conflito acontece, é inevitável para aquele que não negocia a sua fé. Porque muitos, às vezes, negociam. Então vou abrir exceção aqui, vou em prol da paz, né? Não, gente, isso não é paz. Isso aí é abandonar Jesus. Porque quem ama mais o seu pai ou mais o seu filho do que a ele, não é digno dele. Então, irmãos, pacificador não é fugir da verdade. O pacificador é aquele que fala a verdade de forma mais harmônica possível, mas ele não busca fugir da verdade para alcançar uma falsa paz, porque isso é falso. Fernandes Dias Lopes que fala isso. É uma falsa paz. De que adianta, gente, a gente abrir mão de princípios, de verdades do reino, para ficar com uma falsa paz com as pessoas, sendo que a gente sabe que essas pessoas estão em guerra contra Deus. Se a nossa missão principal é trazer o reino de Deus para a terra, para que as pessoas se convertam e conheçam a paz que nós recebemos, como a gente vai conseguir ficar em paz, sabendo que a gente está abandonando Cristo para ter uma falsa paz e as pessoas continuam em guerra com Deus? Não faz nenhum sentido. É melhor as pessoas ficarem com raiva da gente e elas serem confrontadas no pecado delas, e um dia talvez elas se abrirem ao Espírito Santo e o Espírito Santo convertê-las. É muito melhor. Então, por isso, gente, esse ecumenismo que tenta dizer que todas as religiões são verdadeiras, esse movimento que tenta colocar para nós que tudo é válido, toda forma de amor é válida, isso é falso, isso não faz nenhum sentido. Isso são coisas totalmente absurdas, racionalmente e teologicamente. E hoje, assim, se a gente está numa roda de conversa, a pergunta é feita assim pra gente: você acha que toda forma de amor, de carinho com as pessoas é válida? Ou você é um homofóbico, intolerante, racista,
É geralmente assim a pergunta. A pergunta já te induz a querer entrar para debaixo da cadeira e falar, não, eu concordo, toda forma de amor é válida. Mas, gente, se a gente vai negar valores e princípios do reino de Deus para atingir uma falsa paz, a gente está perdido. A gente está trocando o nosso Senhor. A gente está amando mais o nosso pai, o nosso filho, ou as pessoas com que a gente relaciona do que Jesus. A gente pode responder isso de maneira amorosa e questionar a pessoa. Por exemplo, eu responderia assim, mas você acha que fazer um julgamento moral de um comportamento sexual é ser intolerante e homofóbico? Porque eu só estou fazendo um julgamento moral. Eu não estou falando que essa pessoa é menor, pior humanamente falando que outros, porque eu também tenho problemas, pecados como ela. Isso não é intolerância, meu querido. Entende? Então a forma como a gente fala pode ser amorosa, mas a gente não precisa abandonar princípios. E a gente tem que ser sábio também, para a gente discernir os momentos que a gente precisa se posicionar, ou os momentos que a gente pode não se posicionar, que não seja necessário para a situação. Por exemplo, se você é convidado para falar num velório e você sabe que a pessoa falecida é um homossexual, no seu discurso você vai falar sobre o homossexual, sobre a homossexualidade, que isso fere o caráter de Deus, que isso não é o que Deus estruturou para a vida do matrimônio. Não faz sentido, você não precisa falar isso. Mas em algum momento, se você for questionado, você pode falar de uma forma amorosa, você deve falar de uma forma amorosa. Então pacificar não significa fugir de conflitos, né? Aquela velha questão, uma rã para não render. Isso pode ser uma fuga para atingir uma falsa paz, muito cuidado. Irmãos, finalizando então, o mundo está precisando de paz. A história da humanidade é violenta. O discípulo, ele está aqui para trazer a paz, ele é um embaixador da paz, ele é um harmonizador, ele está aqui para harmonizar as relações. E a gente pode ser efetivo nas relações com Deus, na nossa relação com Deus, através de Jesus. E nas relações humanas, através da ganância, eliminando a ganância. Isso já seria um grande passo. A gente consegue pacificar porque a gente conhece de justiça, de misericórdia. Por isso que a gente consegue harmonizar as relações. A gente busca a paz sempre que possível, mas tem momentos que fica impossível, que é o momento onde tem princípios do reino de Deus em voga, né, na situação. E é por isso que Jesus causa discórdia às vezes. A verdade dele causa discórdia. Você falar com uma pessoa que você acha que Jesus é o único caminho para Deus, isso soa absurdo para muita gente. Não, mas que intolerante, que absurdo. E as outras religiões? Ué, as outras religiões eu acredito que estão erradas. Como assim? Como é que você pode falar que uma outra religião está errada? Ué, isso é a coisa mais natural. Se você acha que um fato é verdadeiro, tudo que contraria esse fato você acha que é falso. Você também faz isso o tempo todo na sua vida. Então as pessoas estão muito irracionais, gente. E tem hora que não depende da gente, mas a gente pode pacificar ainda com uma tentativa de falar a verdade da maneira correta. E eu queria fechar com um texto que me veio à mente quando a gente estava no louvor. Está lá em Lucas 22. Porque, gente, pacificar o mundo pode ser mais fácil, eu acho que na maioria das vezes é mais fácil do que pacificar o nosso coração. Pacificar a nossa relação com o Pai. E essa é a tarefa inicial do discípulo, é pacificar a si mesmo, encontrar a paz com Deus, para ele dormir bem e não ter depressão. Para depois, só assim que ele vai conseguir pacificar o mundo. Porque se alguém está saindo de casa brigado com o pai, como é que ele vai conseguir
sair na rua e falar com os outros para não brigar, sendo que ele está brigado com o pai dele. E Lucas 22:60 diz o seguinte: Pedro respondeu. Jesus, né, está confrontando ele aqui. Não, Jesus não. As pessoas lá que estavam lá perto da crucificação de Jesus, da prisão de Jesus, perguntaram, ele já tinha negado Jesus 3 vezes, e aí ele fala com o outro, a última vez, o seguinte: Pedro respondeu, homem, não sei de que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, gente. Olha que interessante. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, saiu da posição correta, da posição de justiça que a gente estudou aqui. Justiça é posição correta, relacional, está num lugar correto de relação com Deus. Pedro nega Jesus, sai dessa posição. Ou seja, ele sai deste lugar. Por isso que pecado em grego é amartia, que significa errar o alvo ou perder a marca. Existe uma marca para a gente caminhar, um lugar ideal. E quando a gente peca, a gente perde essa marca. É isso que aconteceu com Pedro aqui agora. E Jesus olha diretamente para ele, gente. E a gente cantou aqui que a gente queria encontrar com o olhar de Jesus. Por isso que esse texto me veio à mente. E aí Pedro se lembrou das palavras do Senhor que tinha lhe dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, como você está agora com Jesus olhando diretamente para você? Você está em paz com Deus? Se Jesus pegasse o seu celular e olhasse suas conversas no WhatsApp, seu Facebook, seu e-mail, o seu histórico de vídeos no YouTube, e ele olhasse para você diretamente como ele fez para Pedro, você estaria nessa mesma situação de Pedro? Você ia chorar amargamente agora? Você está chorando por dentro? Como está a sua relação com Deus? Você está em paz com Deus para que você consiga pacificar o mundo? E eu queria finalizar orando por isso, para que nós, para que a gente possa se despir diante de Deus, né? O pobre de espírito, que é a primeira bem-aventurança, pobre é pitoco, significa pelado. O discípulo, a primeira direção de Jesus foi essa: é ser pobre de espírito, é estar diante de Deus pelado, sem nada, sem títulos, sem argumentos, sem desculpas, sem mentiras, e depender exclusivamente dele, porque a gente não tem nada onde se segurar, a gente está pelado. Então, vamos orar para que a gente alcance essa posição, este lugar, e isso vai nos trazer paz com Deus. A gente vai conseguir deitar no travesseiro e estar em paz com Deus. E a partir desse momento a gente vai conseguir pacificar o mundo, porque a gente vai ter experimentado da paz. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, vamos orar. Fique no seu lugar, fique em pé do jeito que você desejar, e vamos orar. Jesus, por favor, Pai, pacifica o nosso coração, pacifica a nossa alma, todo o nosso ser, Pai, o nosso corpo. Nos mostre, Jesus, quais áreas da nossa vida ainda estão em guerra contra o Senhor. Nos mostre, por favor. Nós precisamos pacificar isso, Pai. Tirar a nossa ansiedade, tirar essa guerra que há entre nós de pecar e não pecar. Nos ajuda, Espírito Santo, a pacificar, estar em paz com Deus. Nos ajuda, por favor. E só a partir daí, Pai, só a partir daí, nós vamos conseguir pacificar esse mundo, Pai, harmonizar as relações, observar o que tem de bom em todas as posições e tirar aquilo que é útil para criar a ordem e a paz na terra, Pai. Por favor. Por favor, Jesus, nos ajuda a sermos discípulos pacificadores, para que possamos ser chamados filhos de Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã, é o que nós te suplicamos, não só pedimos, suplicamos, Pai, porque necessitamos disso, precisamos disso. Nos ajuda, envia o Teu Espírito sobre nós, para que possamos alcançar isso.
Em nome de Jesus. Amém.